Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais um vídeo a respeito desse tema tão interessante que é o planejamento patrimonial da família. No vídeo anterior, nós comentamos a respeito do inventário. O inventário a gente pode dizer, resumidamente, que é a forma de sucessão de quem não planejou nada. Quem não planejou nada, deixa o inventário. O inventário, comentamos no vídeo passado, que ele é altamente danoso para a família, que ele consome grande parte do patrimônio da família. Que aquilo que você está construindo, que você construiu até aqui, que você pretende deixar para os seus filhos, o inventário vai tomar grande parte disso daí, com tributos, com despesas de honorários advocatícios, com despesas judiciais ou de cartório, não importa. O inventário ele vai consumir uma grande parte desse patrimônio que você hoje está construindo. E comentamos que é possível também você evitar que isso aconteça. Evitar que os seus herdeiros sofram com o inventário. Existe no mundo jurídico uma coisa chamada planejamento sucessório. Nós vamos comentar alguns mecanismos a respeito do planejamento sucessório. Hoje nós vamos falar, como prometemos, a respeito do testamento. O testamento é um desses mecanismos utilizados por pessoas que fazem um planejamento sucessório. Pelas pessoas que já planejam, de alguma forma, como querem que os seus bens sejam transmitidos para os seus filhos quando ele já não estiver mais aqui. O testamento é uma das formas mais usadas nesse planejamento de sucessão. O que é o testamento? O testamento, ele é a exposição da vontade, e não apenas da vontade, mas da última vontade de uma pessoa. No testamento a pessoa diz, olha, quando eu não estiver mais aqui, isso de forma resumida, claro, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que os meus bens fiquem para fulano. Se você é uma pessoa que tem herdeiros, se você é casado, se você tem filhos, se você tem pais, se você tem pais, filhos, esposa ou marido, essas pessoas são seus legítimos herdeiros, ou herdeiros necessários. Então, mesmo que você faça um testamento, você não pode pegar todos os seus bens e deixar para apenas uma delas, apenas para uma dessas pessoas, para o seu pai ou para a sua mãe, seus filhos, ou sua esposa, seja lá, ou marido, seja lá quem for. Você não pode. Você só pode deixar metade do que você tem para quem você quiser, que não precisa nem ser nenhum dos seus herdeiros. Pode ser uma pessoa estranha, você pode pegar metade dos seus bens e deixar para quem você quiser. Isso é uma liberdade sua, que a lei lhe permite. Você não pode fazer isso com todos os seus bens, mas com a metade deles você pode. Se você tem herdeiros, você pode fazer isso com a metade dos seus bens. Se você não tem herdeiro necessário, aí a decisão é sua, inclusive de ceder todos os seus bens por testamento para quem você quiser. Bom, e nós estamos falando aqui de testamento. Esse testamento, a forma mais utilizada de se fazer um testamento, ou melhor, a forma mais segura de se fazer um testamento, é o testamento por escritura pública. É um testamento onde a pessoa ela vai até um cartório e aí ali ela vai dizer exatamente como ela quer que o seu patrimônio seja transferido para os seus escolhidos. Não vou nem dizer herdeiro, mas para o seu escolhido. Aquele patrimônio que ela pode dispor, que é a metade do que ela tem, ela vai dizer para quem ela quer que esse bem venha a ser disponibilizado quando ela já não estiver mais aqui. Bom, o testamento é bom? É uma forma de planejar a sucessão? Claro, com certeza. Com certeza o planejamento sucessório com a utilização do testamento é uma ferramenta. É a melhor? Não, muito longe disso. Muito longe de ser a melhor forma de alguém planejar a sua sucessão. Por quê? O testamento ele tem uma série de inconvenientes. O primeiro deles é que o testamento
vai gerar um processo. Hoje, na modernidade que nós estamos vivendo, ainda é possível uma possibilidade de, mesmo existindo um testamento, com uma autorização judicial, o processo tramitar nas vias extrajudiciais. Um processo que eu estou falando de inventário. Mas, de um modo geral, o que acontece? O testamento ele tem que ser levado ao registro, ele tem que ser aberto, ele tem que ser registrado. Ele passa por uma série de procedimentos que envolve um outro processo. Então, agora você tem dois problemas. Você que fez um testamento, você tem dois problemas agora. Você deixou dois problemas para os seus herdeiros. Você não deixou um só, não. Primeiro que eles vão ter que fazer a abertura, registro do testamento. E segundo que eles ainda vão ter que fazer o inventário. Então, eles não vão se livrar do inventário pelo testamento e ainda vão ter que abrir um segundo processo. Ou seja, no final das contas, os seus herdeiros vão ter mais despesa ainda. Agora eles têm mais despesa. Eles já tinham a despesa do testamento, do inventário. Agora tem a despesa do inventário e do testamento. Bom, então, eu não entendo que o testamento seja a melhor forma de transferir a propriedade, seja a melhor forma de planejar a sucessão. Eu não entendo que o inventário, eu entendo que o inventário seja uma péssima coisa e que o testamento é um complemento dessa péssima coisa. O inventário é a pior coisa que você deixa para os seus familiares. O testamento, ele vai ser a segunda pior coisa junto com o inventário. Eu digo segunda pior coisa porque, pelo menos, você planejou, você manifestou a sua vontade, você não deixou de fazer alguma coisa, você manifestou a sua vontade e beneficiou a pessoa que você quis beneficiar. Então, você planejou uma liberdade sua. Isso é bom para os seus herdeiros? Não. Isso é bom para o que você pretende fazer com o que é seu? Sim. Uma parte, sim. Até aí tudo bem. Bom, então o testamento ele é uma das formas ou um dos recursos ou uma ferramenta ou um meio de fazer um planejamento sucessório. Nós não estamos falando de planejamento sucessório de um modo genérico. Nós estamos falando de planejamento patrimonial da família. O planejamento patrimonial da família, dentro do planejamento sucessório, ele é muito mais abrangente do que simplesmente falar de planejamento sucessório. Por isso nós estamos abordando esse tema, planejamento patrimonial da família, porque ele é muito mais abrangente. Ele é a resposta que você quer ouvir, ele é o que você precisa saber para fazer realmente um planejamento patrimonial. Para que os bens que você hoje está construindo ou construiu, eles realmente cheguem às pessoas que você quer. E chegue de uma maneira que ela não tenha que passar pelas dificuldades de um testamento, de abertura, registro de testamento, de um processo que envolve a parte do testamento, mais o inventário, seja judicial ou extrajudicial, você está evitando que seus familiares passem por esse problema. Bom, então fica aqui nesse vídeo essa informação de que o testamento é uma das formas de transmitir a propriedade para outra pessoa, juntamente com o inventário, que tem que ter os dois processos, de forma planejada. Então, o testamento é uma das formas de planejamento sucessório. Bom, no próximo vídeo nós estaremos falando de uma outra forma de planejamento sucessório, que é a doação. Até a próxima. Forte abraço.